Olá, queridos amigos da Jornada Espiritual. Você está pronto para uma aventura única de aprendizado e descobertas? Então venha conosco explorar o caminho da luz, conteúdo bíblico para todos. Prepare-se para se encantar com histórias que transcendem o tempo, ensinamentos que tocam o coração e uma dose extra de inspiração para iluminar seus dias. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo em @LuzBíblicaTV e faça parte dessa comunidade que valoriza a fé e o conhecimento bíblico. Junte-se a nós nesta jornada de luz e descobertas. Estamos ansiosos para compartilhar momentos especiais com você. A tentação está ao nosso redor, como sombras que nos seguem em cada esquina. Você já parou para pensar como ela se disfarça nas pequenas escolhas do dia a dia? Um sorriso dissimulado, uma conversa aparentemente inofensiva, ou até mesmo aquele pensamento que insiste em voltar, mesmo quando tentamos ignorá-lo. É como um jogo de esconde-esconde, e a cada passo que damos, estamos em risco de cair em armadilhas sutis. Quando falamos sobre tentação, não estamos apenas discutindo um conceito abstrato, estamos explorando a batalha que todos enfrentamos, uma luta que pode moldar nossa jornada espiritual. O que está em jogo aqui é muito mais do que um simples erro, é a nossa conexão com o divino, a nossa confiança em Deus e a promessa de redenção. A tentação pode nos afastar da graça, mas também pode ser um convite ao arrependimento sincero e à transformação. Mas, e se eu te dissesse que, no meio dessa luta, há uma força poderosa que nos guia e nos protege? O que você faria se soubesse que há um caminho para a liberdade? Vamos juntos desvendar esses mistérios e descobrir como podemos nos fortalecer diante das armadilhas da vida. Definição de tentação. Tentação é um conceito que aparece em várias áreas da nossa vida, e, para ser sincero, é uma das questões mais intrigantes que enfrentamos diariamente. Quando falamos sobre tentação, geralmente pensamos em algo que nos atrai, algo que parece irresistível, mas é muito mais complexo do que isso. Em um contexto psicológico, a tentação pode ser vista como um desejo intenso que se choca com nossos valores e objetivos. É aquela voz interna que diz, e vai lá, só desta vez não vai fazer mal. E, acredite, essa voz pode ser bastante convincente. No âmbito moral, a tentação é frequentemente associada a escolhas que testam nosso caráter. Aqui, entramos em um território mais profundo, onde estamos confrontando nossos princípios e convicções. Você já se pegou pensando em algo que sabe que não deveria fazer, mas mesmo assim, a ideia de se entregar a isso parece tão doce? É um campo de batalha interno, onde o certo e o errado se misturam e o resultado nem sempre é claro. Muitas vezes, as decisões que tomamos em momentos de tentação podem definir quem somos e como nos vemos. Religiosamente, a tentação é muitas vezes vista como uma prova de fé. Em várias tradições, é um teste que nos é imposto para que possamos demonstrar nosso compromisso com valores mais altos. A narrativa de Jesus sendo tentado no deserto é um exemplo clássico. Ali, a tentação não é apenas uma questão de desejo, mas um convite à reflexão sobre o que realmente importa na vida. Isso nos leva a pensar se a tentação é um mal absoluto ou se, em alguns casos, pode nos ajudar a crescer e a entender melhor nossas limitações. Em suma, a tentação é multifacetada. Ela nos chama a explorar não apenas o que queremos, mas também o que somos. Cada vez que enfrentamos essa força, estamos, de certa forma, em um diálogo com nós mesmos. É bastante interessante perceber como, em diferentes momentos da vida, a tentação pode assumir formas distintas. Às vezes, é algo palpável, como um doce irresistível, e outras, é uma escolha mais abstrata, como a decisão de procrastinar um projeto importante. Por isso, entender a definição e o significado da tentação é fundamental. Não se trata apenas de um impulso momentâneo, mas sim de um componente intrínseco à experiência humana. E, à medida que navegamos por essa complexidade, podemos começar a desenvolver uma relação mais saudável com nossas próprias tentações. Afinal, reconhecer que somos todos suscetíveis a elas é o primeiro passo para lidar com esse aspecto da vida de maneira mais equilibrada. Tipos comuns de tentação. Quando penso nas tentações do dia a dia,
percebo que elas estão presentes em quase todas as áreas da vida. Um dos tipos mais comuns é a tentação do consumo. Vivemos em um mundo saturado de publicidade e ofertas, onde a ideia de a comprar agora, pagar depois muitas vezes nos seduz. É como se estivéssemos constantemente cercados por produtos que prometem nos trazer felicidade instantânea. Já se pegou olhando para algo que não precisa, mas que parece tão atraente? A armadilha do consumismo é uma das mais sutis, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de resistir. Outro campo fértil para a tentação é a procrastinação. Essa velha conhecida. A sensação de deixar algo para depois é quase como um alívio temporário, mas sabemos que, no fundo, estamos apenas adiando o inevitável. É fácil se perder em distrações como redes sociais ou vídeos engraçados enquanto tarefas importantes estão nos esperando. O problema é que, a cada vez que cedemos a essa tentação, estamos não só atrasando nosso progresso, mas também alimentando um ciclo vicioso de culpa e ansiedade. Não podemos esquecer também das tentações relacionadas a vícios. Seja o álcool, o tabaco ou até mesmo o açúcar, essas são forças poderosas que podem nos levar a escolhas que sabemos que não são saudáveis. Muitas vezes, essas tentações estão ligadas a um desejo de escapar, de encontrar alguma forma de prazer, mesmo que momentânea. E o mais complicado é que, quando cedemos a essas tentações, o sentimento de culpa que se segue pode ser tão intenso quanto o prazer que sentíamos ao sucumbir a elas. As relações interpessoais também estão repletas de tentações. É fácil se deixar levar por um comentário maldoso ou por fofocas que podem nos fazer sentir mais populares ou incluídos. Às vezes, a tentação de ser aceito ou de se sentir pertencente pode nos levar a agir de maneiras que não refletem quem realmente somos. Isso nos coloca em um dilema moral e emocional, onde precisamos decidir entre nos manter fiéis a nossos valores ou buscar a aprovação social. Em resumo, as tentações estão por toda parte e se manifestam de várias formas. Reconhecer esses tipos comuns de tentação é um passo importante para que possamos aprender a lidar com eles. E, assim, podemos começar a desenvolver estratégias para resistir a essas armadilhas que, a longo prazo, podem nos desviar de nossos objetivos e valores mais profundos. Afinal, é fundamental que tenhamos clareza sobre o que realmente queremos em nossas vidas para que possamos enfrentar as tentações de forma mais consciente e assertiva. Fatores que influenciam a tentação. Quando falamos sobre os fatores que influenciam a tentação, é impossível não considerar o papel da psicologia. Nossa mente é um labirinto complexo, onde emoções, desejos e medos se entrelaçam. Por exemplo, o estresse pode ser um gatilho poderoso para ceder a tentações. Quando me sinto sobrecarregado, é fácil buscar alívio em prazeres momentâneos, como um doce ou uma série de TV. Essa busca por gratificação instantânea muitas vezes nos leva a ignorar as consequências a longo prazo, tornando a tentação ainda mais sedutora. Além disso, as nossas experiências passadas moldam a maneira como reagimos às tentações. Se, em algum momento, ceder a uma tentação me trouxe alívio ou prazer, é natural que essa memória me atraia novamente para o mesmo caminho. Esse condicionamento pode se tornar um ciclo vicioso, onde a tentação se torna cada vez mais difícil de resistir. A conexão entre prazer e a tentação é uma dança delicada, onde cada passo em falso pode nos levar a escolhas que sabemos que não são as melhores. O ambiente em que estamos também desempenha um papel fundamental. Imagine-se em uma festa repleta de comidas deliciosas e bebidas. O ambiente social, repleto de estímulos, pode fazer com que a tentação se intensifique. É curioso notar como a presença de outras pessoas pode influenciar nossas decisões. Às vezes, a pressão social nos leva a ceder a tentações que, em uma situação privada, poderíamos facilmente evitar. É quase como se a presença dos outros nos desse um empurrãozinho para agir de maneira menos racional. Além do ambiente físico, as redes sociais e a cultura também criam um cenário propício para a tentação.
A constante exposição a imagens e estilos de vida que valorizam o consumo e a gratificação instantânea pode nos fazer sentir que estamos perdendo algo se não ceder à tentação. A comparação com os outros alimenta um desejo de se encaixar, de experimentar o que parece ser o anormal. Essa pressão externa pode ser um fator determinante na forma como lidamos com nossas próprias tentações. Por último, não podemos esquecer dos fatores emocionais. Às vezes, a solidão, a tristeza ou até mesmo a ansiedade nos fazem buscar conforto em comportamentos que sabemos que não são saudáveis. A tentação pode se tornar um escape temporário, mas as consequências muitas vezes são desastrosas. A consciência de como nossas emoções influenciam nossas decisões é crucial para entender por que, em certos momentos, a tentação se torna quase irresistível. Consequências da ceder à tentação. Ceder à tentação pode parecer inofensivo no início, mas as consequências podem ser profundas e duradouras. Quando me deixo levar pela vontade de comer aquele pedaço de bolo ou procrastinar um trabalho importante, muitas vezes me sinto aliviado momentaneamente. Porém, essa sensação logo dá lugar ao arrependimento. A culpa se instala, trazendo consigo uma onda de emoções negativas que pode afetar meu humor e autoestima. É incrível como uma escolha momentânea pode reverberar em meu bem-estar emocional a longo prazo. Além dos efeitos emocionais, ceder à tentação pode ter consequências sociais. Quando, por exemplo, decido ignorar um compromisso importante em prol de uma noite de diversão, isso pode prejudicar minhas relações. Amigos e familiares podem começar a perceber um padrão de comportamento que não é saudável, levando a conflitos e desentendimentos. A tentação pode me afastar das pessoas que realmente importam, criando um ciclo de isolamento e solidão. Em termos de saúde, as consequências de sucumbir a tentações também são alarmantes. Um consumo excessivo de alimentos não saudáveis, por exemplo, pode levar a problemas físicos sérios, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Cada vez que ceder a uma tentação, corro o risco de comprometer minha saúde a longo prazo. O corpo, que deveria ser o meu aliado, pode se tornar um campo de batalha se eu não estiver atento às minhas escolhas. E não é só a saúde física que sofre, a saúde mental também é afetada. A constante luta entre o que quero fazer e o que sei que devo fazer pode gerar uma ansiedade avassaladora. A sensação de fracasso, quando ceder à tentação se torna um padrão, pode levar a uma espiral descendente de pensamentos negativos. Essa batalha interna se torna uma fonte de estresse que, em última análise, pode afetar todos os aspectos da minha vida. Por fim, as consequências de ceder à tentação não se limitam apenas a mim. Elas se estendem às pessoas ao meu redor. Quando as tentações se tornam uma constante em minha vida, aqueles que se preocupam comigo também sofrem. Ver alguém que amamos enfrentando suas próprias batalhas com a tentação pode ser doloroso e frustrante. E é aí que percebo que as minhas escolhas têm um impacto que vai além do meu próprio mundo. Estratégias para resistir à tentação. Resistir à tentação é um desafio que todos enfrentamos em algum momento. A primeira estratégia que venho adotando é o autocontrole. Aprender a dizer a não para mim mesmo é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. Uma técnica que encontrei útil é a visualização. Quando estou prestes a ceder, imagino as consequências de minha escolha. Esse exercício mental me ajuda a trazer à tona não apenas os benefícios de resistir, mas também os males que podem surgir ao ceder. Essa prática me faz perceber que a gratificação instantânea não vale o preço a pagar mais tarde. Outra ferramenta eficaz é o mindfulness. Estar presente no momento e reconhecer meus sentimentos sem julgá-los é libertador. Quando estou consciente das minhas emoções, consigo identificar os momentos em que estou mais vulnerável a ceder. Por exemplo, em um dia estressante, posso sentir a urgência de buscar uma saída rápida, como comer algo que sei que não deveria. Ao praticar mindfulness, consigo pausar e questionar se realmente estou com fome ou se estou apenas tentando escapar de uma emoção desconfortável. O planejamento também é uma estratégia valiosa.
Quando antecipo as situações em que posso ser tentado, consigo me preparar melhor. Por exemplo, se sei que uma reunião será longa e tediosa, trago um lanche saudável para evitar a tentação de recorrer a alimentos não saudáveis. Essa abordagem proativa não só me ajuda a evitar a tentação, mas também me dá um senso de controle sobre minhas escolhas. Além dessas estratégias, contar com uma rede de apoio é crucial. Ter amigos ou familiares que compreendem minhas lutas e me incentivam a resistir às tentações faz uma diferença enorme. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém para nos lembrar do nosso propósito e nos ajudar a manter o foco. Compartilhar meus objetivos e desafios com outras pessoas me torna mais responsável e comprometido com minhas próprias decisões. Por fim, a prática da gratidão tem se mostrado uma ferramenta poderosa. Ao refletir sobre o que já conquistei e as escolhas que fiz, sou capaz de valorizar as pequenas vitórias. Cada vez que resisto a uma tentação, mesmo que seja algo simples, é uma oportunidade de agradecer a mim mesmo. Essa gratidão não só reforça comportamentos positivos, mas também me ajuda a criar uma mentalidade mais saudável em relação às tentações que enfrento diariamente. O papel da autocompaixão. A autocompaixão é um conceito que, para mim, se revelou fundamental no momento em que enfrento tentações. Em vez de me criticar severamente quando ceder a uma delas, comecei a praticar a aceitação. Reconhecer que sou humano e que todos enfrentamos desafios semelhantes me ajuda a ser mais gentil comigo mesmo. Essa mudança de perspectiva não só alivia a culpa, mas também me encoraja a aprender com a experiência, em vez de me afundar em um ciclo de arrependimento. Um aspecto essencial da autocompaixão é a capacidade de me perdoar. Quando faço uma escolha que não condiz com meus valores ou objetivos, é fácil cair na armadilha da autocrítica. No entanto, ao me perdoar, consigo olhar para a situação com mais clareza e entender o que me levou a ceder. Essa reflexão não é um ato de fraqueza, é um sinal de força e crescimento pessoal. Aprender com meus erros, em vez de me punir por eles, me proporciona uma oportunidade valiosa para evoluir. A autocompaixão também me ajuda a lidar melhor com as emoções que surgem ao enfrentar tentações. Ao invés de sufocar sentimentos de ansiedade ou frustração, aprendi a acolhê-los. O simples ato de reconhecer que estou passando por um momento difícil me permite processar essas emoções de maneira mais saudável. Em vez de buscar conforto em tentações, posso me voltar para atividades que realmente me nutrem, como a meditação, a leitura ou mesmo um passeio ao ar livre. Outro ponto importante é que a autocompaixão me encoraja a ser mais paciente comigo mesmo. Resistir às tentações é um processo que leva tempo e prática. Quando me dou espaço para falhar e crescer, sinto que estou em um caminho mais sustentável. Essa paciência me ajuda a ver cada dia como uma nova oportunidade, em vez de uma batalha constante. É como se eu estivesse me dando permissão para ser um aprendiz, e não um perfeccionista. Por fim, a autocompaixão tem um impacto positivo em minhas relações com os outros. Quando sou gentil e compreensivo comigo mesmo, fico mais disposto a oferecer o mesmo aos outros. Essa atitude não só melhora a minha saúde emocional, mas também fortalece estratégias para resistir à tentação. Quando falamos em resistir à tentação, a primeira coisa que me vem à mente é o autocontrole. Sabe, essa habilidade que parece tão simples, mas que, na prática, se torna um verdadeiro desafio. É como estar em uma festa onde a sobremesa é um bolo de chocolate que você ama. A vontade de se entregar àquela delícia é imensa, mas é preciso lembrar dos seus objetivos. O autocontrole é como um músculo que precisa ser treinado. A cada vez que você resiste a uma tentação, você está fortalecendo essa parte de si mesmo. Uma boa estratégia que descobri é a técnica de 5 segundos. Ao sentir a tentação, conte até 5 e, caso ainda queira, tome uma decisão consciente. Isso dá um tempo para sua mente processar a situação e, muitas vezes, você perceberá que a vontade de ceder vai diminuindo. Outra técnica que vale a pena mencionar é o mindfulness, ou atenção plena. Este conceito,
que se popularizou nos últimos anos, é uma forma de estar presente e consciente de seus pensamentos e sentimentos. Ao praticar mindfulness, você se torna mais consciente das suas emoções e desejos, o que pode ser um grande aliado na hora de resistir a tentações. Quando você sente uma vontade intensa de fazer algo que sabe que não é bom para você, pare e respire. Sinta a emoção, mas não a julgue. Apenas observe. Esse momento de pausa pode ser suficiente para que você tome uma decisão mais racional, ao invés de agir por impulso. O planejamento é outra peça fundamental na luta contra a tentação. Muitas vezes, as tentações surgem porque não estamos preparados para elas. Se você sabe que a sexta-feira é o dia em que você costuma sair com os amigos e que isso pode levar a um consumo excessivo de álcool ou comida, planeje-se. Estabeleça limites antes mesmo de chegar à situação. Isso pode incluir decidir quantas bebidas você vai consumir ou escolher um prato mais saudável no menu. O ato de planejar não apenas dá uma sensação de controle, mas também ajuda a alinhar suas ações com seus objetivos a longo prazo. A criação de um ambiente favorável também é uma estratégia eficaz. Se você está tentando resistir a certas tentações, como doces ou jogos de azar, uma boa ideia é evitar a exposição a essas situações. Limite a quantidade de doces que você mantém em casa ou evite lugares que sejam propensos a distrações. Às vezes, a solução mais simples é simplesmente não colocar-se em situações onde a tentação será forte. Se você sabe que a sua força de vontade é testada em determinadas circunstâncias, a solução pode estar em mudar essas circunstâncias. Por fim, é importante lembrar que falhar faz parte do processo. Ninguém é perfeito, e a vida é cheia de altos e baixos. O importante é não se deixar abater após uma recaída. Ao invés de se criticar, busque entender o que aconteceu e como você pode lidar melhor com a situação na próxima vez. O autocontrole não é uma linha reta, é uma jornada cheia de aprendizados. E cada vez que você se levanta após uma queda, está um passo mais perto de se tornar a melhor versão de si mesmo. #, o papel da autocompaixão. Quando falamos sobre tentação, muitas vezes somos rápidos em nos criticar por ceder a ela. A autocompaixão, no entanto, traz uma nova perspectiva. Em vez de se punir por um deslize, é fundamental lembrar que todos somos humanos e que a falha é parte do aprendizado. Quando ceder à tentação acontece, em vez de se afundar em sentimentos negativos, tente praticar a autocompaixão. Reconheça que você está passando por um momento difícil e que isso não define quem você é. Isso pode ser extremamente libertador e ajuda a restaurar a motivação para continuar a luta. A autocompaixão também envolve ser gentil consigo mesmo. Muitas vezes, somos nossos piores críticos, e ao invés de nos incentivarmos, acabamos nos sabotando. Se você cedeu a uma tentação e se sente mal por isso, pergunte-se: como eu trataria um amigo nessa situação? É provável que você ofereça palavras de encorajamento e compreensão. Tente aplicar isso a si mesmo. Ao mudar a narrativa interna, você cria um espaço mais saudável para lidar com suas fraquezas. Além disso, a autocompaixão pode ajudar na recuperação após uma recaída. Pode ser tentador pensar que, ao ceder à tentação, você fracassou completamente, mas a verdade é que cada experiência é uma oportunidade de aprendizado. Ao invés de ver a recaída como um fim, encare-a como um desvio no caminho. Pergunte-se o que levou a esse desvio e como você pode se preparar melhor para o futuro. Isso cria uma mentalidade de crescimento, onde você se vê constantemente evoluindo e aprendendo. Outra dimensão da autocompaixão é a importância de celebrar suas pequenas vitórias. Resistir à tentação não é apenas sobre evitar os deslizes, mas também sobre reconhecer os momentos em que você teve sucesso. Cada vez que você diz não a uma tentação, é uma vitória. Criar um hábito de reconhecer e celebrar essas vitórias, por menores que sejam, constrói uma base sólida de autoestima e motivação. Afinal, resistir à tentação é um exercício contínuo e cada passo conta. Por fim,
a autocompaixão não só ajuda na resistência à tentação, mas também melhora o bem-estar geral. Ser gentil consigo mesmo reduz o estresse e a ansiedade, tornando mais fácil lidar com os desafios da vida. Quando você se trata com compaixão, está mais disposto a enfrentar as tentações que surgem, armando-se com uma mentalidade positiva. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada e ser gentil consigo mesmo pode fazer toda a diferença. Agora que exploramos as nuances da tentação, é hora de refletir sobre como podemos nos fortalecer diante das armadilhas diárias. Você já parou para pensar em quantas vezes, ao longo do seu dia, é desafiado por situações que testam sua fé? Cada escolha que fazemos é uma oportunidade de viver a graça e a misericórdia que Deus nos oferece. Lembre-se, a tentação não é apenas um ato isolado, mas um convite ao arrependimento e à transformação espiritual. Que tal, a partir de hoje, encarar esses desafios como uma chance de avivamento pessoal? Você pode ser o agente de mudança em sua própria vida e na vida dos outros. Se a tentação bate à sua porta, respire fundo e ore. O poder da oração é um recurso inestimável. Como você tem se conectado com Deus em momentos de dificuldade? Deixe nos comentários suas experiências e insights. E não se esqueça, o amor ao próximo é um antídoto poderoso contra as ciladas do dia a dia. Que tal compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem? Vamos juntos espalhar esperança e redenção. A verdade é que, quando confiamos em Deus, encontramos força em meio à fraqueza. Você está pronto para resistir e triunfar?